Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Éden 2022. O tema para nós trabalharmos nesse Éden é inclusão de pessoas com deficiência. Essa foi uma iniciativa muito boa do Conselho Geral, juntamente com o Conselho Regional, para que nós pudéssemos então estar compartilhando com vocês, dirigentes, líderes, pessoas que fazem parte do conselho de campo, de congregação, toda a liderança de uma maneira geral da nossa igreja, poder ter aí um amparo um pouco maior em relação a esta questão, ok? Então vamos, já no primeiro livro da Bíblia, a gente já vai ver aí a questão de Deus, como que ele inclui as pessoas no seu plano. Nós vemos já em Gênesis capítulo número 1, Deus, então, fazendo a criação do mundo, fazendo a criação de todas as coisas, mas em Gênesis 1:27, olha o que diz. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. O que isso tem a ver com inclusão? Bom, se foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher, nós conseguimos entender que Deus fez também todas as pessoas. Tem uma outra passagem, um outro versículo para a gente ler que se enquadra muito bem nessa questão, que é Salmo de número 139, a partir do versículo 13. Olha o que nos diz. Tu formaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem, e por aí continua essa explicação desses versículos. O que nós conseguimos ver? Deus, ele é o criador de todas as coisas, e até mesmo das pessoas com deficiência. E muitas vezes nós olhamos, mas preciso de um versículo mais específico que fala sobre essa questão. Então vamos ler esse versículo, que se encontra em Êxodo 4:11, que diz assim: E respondeu o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo com visão ou cego? Não sou eu o Senhor? Então nós conseguimos observar que quem fez o surdo ou mudo, ou quem fez o ser humano com sua boca para que pudesse falar ou não, foi Deus. Nós sabemos que essa era uma conversa entre Deus e Moisés. Moisés colocou ali algumas dificuldades que ele tinha para se comunicar, mas só que Deus havia dado para ele um projeto, né? Tinha dado para ele uma missão. E ele colocou alguns empecilhos ali, ou seja, alguma deficiência que ele tinha. E Deus vem e traz para ele, olha, sou eu quem faço surdo, quem faço mudo, sou eu quem dou a boca ao homem. Ou seja, se você foi criado assim, com essa dificuldade, com esse empecilho, isso não é coisas que vai te atrapalhar no seu ministério. Porque nós sabemos que o plano de Deus ele é maior e se sobressai acima de todas as coisas. E aí nós vemos também, por exemplo, no Novo Testamento, uma visão sobre deficiência. Lá em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou o pai dele para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus é muito bem clara. Nem ele pecou, nem o pai dele, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, quando nós temos pessoas com deficiência à nossa volta, ao nosso redor, isso vai fazer com que nós cresçamos cada vez mais. Isso vai nos mostrar novos horizontes, porque foi o próprio Deus quem fez essas pessoas para que nós pudéssemos nos relacionarmos melhor com essas pessoas, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações sobre a questão de nós entendermos qual a importância e o número tão grande de pessoas com deficiência. Segundo o censo, aproximadamente 15% da população mundial tem deficiência. Então, ou seja, é um número muito grande, é um número assim que é quase que inalcançável, é um número exorbitante. E essas pessoas, se nós formos observar, elas estão à nossa volta, elas estão no nosso bairro, elas estão próximos das nossas igrejas,
elas estão aos nossos redor, muitas vezes no nosso trabalho, elas estão muito próximas de nós. E com certeza, Deus, no seu plano, Ele quer incluir também essas pessoas dentro da igreja. Desculpa, para fazer com que elas estejam interagindo também no ciclo da congregação, ok? São consideradas pessoas com deficiências quem? Nós temos várias categorias. Por exemplo, pessoas com deficiência auditiva ou surdez, nós temos pessoas com deficiência física, nós temos pessoas que elas são surda, cega, nós temos pessoas com deficiência intelectuais, nós temos pessoas com deficiência visual ou baixa visão, nós temos pessoas com deficiências múltiplas, né? Como, por exemplo, às vezes ela pode ser surda, mas também tem alguma dificuldade de locomoção, ok? Nós temos diversas tipos de deficiência. Nós temos também pessoas com transtorno de espectro autismo, de autista, né? Que é o TA. Então, ou seja, nós temos uma gama, uma variedade de deficiência. E aí você pode estar se perguntando, né? Bom, mas se caso eu tenha alguém com alguma dessas deficiências na minha congregação, o que que eu devo fazer? Ou, por exemplo, eu tenho um vizinho com essa dificuldade, com essa deficiência. O que eu faço? Bom, você pode procurar o seu dirigente, e o seu dirigente ele vai procurar com certeza o seu pastor de campo, e o seu pastor de campo irá procurar o secretário da família, que representa essa questão aí das pessoas com deficiência. E aí dentro disso, você terá um auxílio nessa deficiência específica para que você saiba como lidar com ela, ok? Você será bem direcionado, você será bem estruturado, porque essa é uma visão da nossa igreja. Incluir pessoas também com as mais variadas deficiências, porque entendemos que esse plano é um plano que está no coração de Deus e é um plano que está no coração da nossa igreja. Então, essa palestra é uma palestra para incentivar vocês não somente irem atrás de pessoas que não tenham deficiência, mas que nós possamos ir atrás das pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que algum de vocês que está me ouvindo agora, o coração de vocês está ardendo para querer ir um pouco mais além, para querer fazer um pouco mais, mas só que às vezes você fica sem conhecimento, sem estrutura ou sem um apoio para saber o que fazer. Mas a partir de agora, graças a Deus, né, nós temos sim esses caminhos a seguir para que nós possamos incluir essas pessoas na igreja. E aí, beleza, eu estou lá no culto, na igreja, e chegou uma pessoa com alguma deficiência na igreja. O que eu devo fazer? Bom, eu vou citar aqui alguns passos do que nós devemos fazer quando uma pessoa com deficiência, independente qual seja ela entra na nossa igreja. Primeiro passo, se essa pessoa estiver acompanhada, o que a gente faz? Você dirija-se diretamente à pessoa, não ao acompanhante dela. Você converse com ela, procure entender ela, procure conversar com ela. Agora, é lógico, né? Por exemplo, se essa pessoa que está vindo acompanhada de outra, ela, por exemplo, for uma pessoa surda e você não souber se comunicar por falta de você não ter o conhecimento da Libras, então é a hora então de você começar a investir nos membros da igreja, nas pessoas da igreja, para que essas pessoas possam então fazer um curso de Libras para se comunicar com os surdos, ok? Então, chegando uma pessoa, vá diretamente a ela, ok? E aí outro passo que nós devemos fazer é não levantar a voz. Aí você pode perguntar, mas para que eu vou levantar a voz com um visitante? É porque às vezes você pode estar se comunicando com essa pessoa e às vezes a comunicação achar que ela não está entendendo e querer falar um pouco alto, mas não precisa. Mantenha a sua voz baixa, tente se comunicar, se você não conseguir, tente de outras maneiras, mas sempre mantendo essa cautela, ok? Outra coisa interessante
procure providenciar, sim, um local adequado para que essa pessoa possa estar acompanhando o culto. Por exemplo, se é uma pessoa surda e a sua igreja tem intérprete de Libras, o interessante é que você coloque os surdos nas primeiras fileiras. Para quê? E o intérprete de Libras mais próximo ali, para que tudo que estiver acontecendo em cima do púlpito, ela possa acompanhar o grupo de louvor, possa acompanhar as pessoas que estão tendo as suas oportunidades, possa acompanhar o preleitor da noite com mais facilidade, ou seja, ter uma interação maior. Se for um cadeirante, da mesma forma, procure trazer esse cadeirante para próximo do púlpito, para que ele, então, tenha toda essa interação com a igreja, ok? Outra coisa que nós devemos fazer, se comprometer em relação a essa pessoa, se aproximar dela, tentar ajudá-la naquilo que for preciso, porque a igreja realmente está aí para isso, para abençoar, para ajudar essas pessoas. E outra coisa interessante nessa questão do recebimento dessas pessoas com deficiência dentro das nossas igrejas, o que nós devemos fazer? Por exemplo, nós devemos ter salas bem sinalizadas, os banheiros bem sinalizados. Se nós, por exemplo, temos pessoas que são cegas e participam do nosso culto, ter o nosso piso tátil para que elas possam se direcionar para o templo, que elas possam se direcionar para o banheiro, para que elas possam se locomover. É como nós sabemos, investir, no caso de inclusão, é algo que requer uma atenção especial, é algo que requer tempo, é algo que requer recursos. Mas o que nós devemos entender e compreender com essa questão, que mesmo que tenha todo esse investimento, nós temos que entender isso como bênção de Deus para a vida daquelas pessoas. Nós não temos que entender isso como gasto, como algo que não vai ter retorno, nada disso. Quando nós nos preparamos, quando nós fazemos as coisas de maneira adequada, da maneira que Deus quer que nós façamos, Deus então se encarrega de enviar essas pessoas para que elas então também participem desse ciclo de adoração coletiva ao Senhor. Quando nós então olhamos para as Escrituras, nós vemos Jesus fazendo isso direto com as pessoas. Jesus, ele não deixava de maneira nenhuma as pessoas que tinham suas deficiências, como por exemplo os leprosos, até mesmo os aleijados. A gente via que Jesus ia lá, curava essas pessoas e em alguns casos dizia, vai lá, no caso do leproso, curava aquele leproso que não podia estar no convívio da sociedade, vai lá, mostre ao sacerdote, cumpra o que tem que fazer e depois volte ao templo para você adorar e exaltar a Deus. Então, ou seja, nós temos vários métodos para abençoar a vida dessas pessoas. O que nós temos que fazer é copiar Jesus. Jesus, ele então usava de tudo que ele tinha na época para abençoar a vida daquelas pessoas. E nós, de igual modo, temos que usar tudo aquilo que nós temos para abençoar também as pessoas que estão à nossa volta, ok? E falando mais um pouco sobre a inclusão, vamos falar um pouco sobre Libras, né? A possibilidade de você aprender uma língua. A Libras, como bem conhecido, ela é uma língua brasileira de sinais, ou seja, é a segunda língua oficial do Brasil. O primeiro é português e a segunda é Libras, ou seja, busque informações, faça curso. Hoje nós temos vários cursos presenciais, nós temos cursos online, tudo para facilitar a vida da pessoa que quer se comunicar, ok? Por exemplo, vamos falar sobre uma outra deficiência aqui, pessoas que têm deficiências intelectuais, né? Pessoas que têm dificuldades de aprendizado, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que têm dificuldade de se comunicar, de se expressar. Como que nós devemos agir nessa questão? Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, que isso está dentro das 7 leis do ensino. Quando você estuda, então, as 7 leis do ensino, o que uma das leis nos diz o seguinte,
que todo aluno ele tem o seu tempo adequado de aprendizado. Então, mas e o deficiente? A mesma coisa. Se nós então observarmos, todos os deficientes, até mesmo o intelectual, ele tem o seu tempo de aprendizado. O que requer muitas vezes de nós é que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos dedicação e que nós tenhamos conhecimento de saber como lidar com as pessoas que têm essa tal deficiência. Eu sei que muitas vezes é difícil, que é complicado, que requer tempo, mas com certeza Deus ele escolhe as pessoas certas para fazer as coisas certas. Se Deus está tocando em seu coração esse desejo de você procurar mais informação, de você querer se dedicar mais em relação a aprender a como lidar com a deficiência, significa que Deus então quer abençoar outras vidas através da sua vida. Mas para isso é necessário que nós tenhamos habilidades, que nós tenhamos treinamento, que nós tenhamos o conhecimento para saber lidar com todas as questões possíveis e necessárias, ok? As habilidades, elas são adquiridas, elas vão conseguindo, com o tempo, ok? Você se dedica, você se entrega, você se capacita agora para que amanhã ou depois você possa, então, estar abençoando a questão. Por exemplo, a pessoa que tem cegueira, né? A pessoa que é cega, como que eu posso ajudar ela? Bom, o primeiro passo para você ajudar a pessoa que tem a deficiência de ser cega, você tem que aprender o braille, porque é através do braille que o cego vai conseguir fazer a leitura. Nós sabemos que tem muitos cegos que não sabem ler braille. Olha que coisa interessante. Você aprenderia o braille e depois você poderia ensinar, no caso, a pessoa cega a fazer a leitura do braille. Nós sabemos que tem Bíblia em braille, tem muitos livros interessantes em braille também, então você pode abençoar a vida desse cego também, com o seu conhecimento, com tudo aquilo que Deus lhe deu. E como que o cego ele participa, né? Qual que é o ideal, por exemplo, para que nós possamos receber o cego dentro das nossas igrejas? O ideal é que tenha uma cabine e dentro dessa cabine, ali com toda a acústica, com todo o preparo de som e estéreo, que seja captada, passado para a pessoa que está ali dentro, e o cego ele vai estar com um fonezinho sentado lá em uma cadeira. E ali a pessoa vai estar fazendo a audiodescrição de todo o culto do que está acontecendo. Fazendo ali, por exemplo, olha, agora está entrando o grupo de louvor, agora está entrando o grupo de artes, o pessoal está dançando assim, o pessoal está usando uma roupa assim, o pessoal está fazendo isso. Então, ou seja, esse cego ele vai se interagir como se ele estivesse lá dentro, participando juntamente com aquelas pessoas, porque a audiodescrição está sendo feita no seu ouvido, ou seja, perdeu um dos sentidos, que é a visão, mas tem o outro. A mesma coisa, o surdo. O surdo ele não escuta, ele não pode ouvir, perdeu uma de suas audições, mas nós temos outros meios, que no caso é a visão. E através da visão, então, é feita a interpretação e o surdo consegue interagir, consegue participar, consegue estar juntamente com essa pessoa, ok? Vamos agora falar um pouco sobre as pessoas que têm transtorno de espectro autista, ok? Normalmente, essas pessoas, quando nós olhamos para ela, nós olhamos e vemos, essa pessoa não tem nada, essa pessoa é uma pessoa normal, comum, e outra coisa assim que nós não deveríamos falar assim, esse é normal, aquele não é normal. Segundo a descrição que nós falamos no início, Deus criou todas as pessoas, então todas as pessoas elas são normais, ok? Nós que temos esse estereótipo, que temos essa questão de colocar apelido, colocar situações em pessoas, mas isso não é do agrado de Deus, ok? Então a pessoa que tem autismo, como lidar? Nós sabemos que o autismo ele tem vários níveis, várias categorias, e aí então
o que você vai fazer? A primeira coisa, tanto nas outras questões, você tem que ter amor, você tem que ter dedicação, você tem que ter paciência também, porque às vezes a pessoa que tem o autismo, ela não pode corresponder diretamente do jeito que você esperava ou do jeito que você queria. E aí então, o que eu faço nessa hora? Por isso que é o momento de você então ter pessoas preparadas, capacitadas, que entendam realmente o que é essa questão do autismo, para que a gente possa então saber abençoar a vida dessas crianças, desse adulto, não importa a idade que ela tenha, mas o importante é que a igreja esteja preparada para que nós possamos então participar desse projeto que Deus fez, que é incluir pessoas no plano dele, ok? Nós estamos então agora finalizando esse primeiro tempo, nós vamos agora daqui a pouco para um segundo tempo e nós voltaremos já.